Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos resolver a AP do primeiro bimestre para o sexto ano, primeiro bimestre de 2021. Então, são muitos os conteúdos básicos para o sexto ano. Aqui, primeira questão. Para preparar um suco, Laís utiliza apenas polpa e água, sendo 4 partes de polpa para cada 5 de água. Então aqui nós temos estudo de frações na forma de razão, entendendo fração como razão. Nós temos aqui a parte em cima, são 4 partes, a razão representa 4 partes de polpa para 5 partes de água. Então a gente precisa montar a razão de acordo com a nossa leitura. Quem que veio primeiro aqui na nossa leitura? Partes de polpa. Então o numerador representa partes de polpa e o denominador está representando a parte de água. Então, para cada 5 partes de água, 4 de polpa. Portanto, a resposta é a letra C, razão de 4 para 5. Exercício 2. Observe o sólido geométrico representado abaixo. Então, nós temos aqui uma figura espacial. Parte dela fica fora do plano, né? Ela tem 3 dimensões. Então, nós temos essa figura aqui. A gente observa que a base dela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, é um pentágono, né? Tem o formato de uma pirâmide. Aí a pergunta: uma planificação desse sólido está representado em? Então, aqui nós já vimos que são 5 lados a base. Um polígono de 5 lados. Aqui tem 4, não pode ser. Aqui também. Aqui, olha, já tem 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, aqui também. 1, 2, 3, 4. 4 aqui, né? 5 aqui. Então, aqui tem esse lado aqui, olha, que não está fazendo sentido. Tá? É a planificação, é quando você abre a figura. Então, quando você abre, olha, esse triângulo, que é uma das faces, ele simplesmente cai para o lado. Esse aqui, olha, vem para cá, esse aqui para cá. Então, a resposta só pode ser a letra D. Essa parte aqui, esse adendo, está sobrando. Vamos ver o exercício 3. Jonatas comprou 45 maçãs e pretende guardá-las em pacotes contendo a mesma quantidade de maçãs cada, de forma a conseguir a maior quantidade possível de pacotes. Ele definiu que não queria pacotes contendo apenas uma maçã e nem um único pacote contendo todas as 45 maçãs. Então, quantas dessas maçãs Jonatas deve colocar em cada pacote? Então, aqui nós temos um problema que trata sobre os divisores de 45. Então, quantos grupos eu posso fazer considerando que esses grupos precisam ser submúltiplos de 45? Então, na verdade, eu vou encontrar aqui os divisores de 45. Nós vamos fazer aqui, olha, um rascunho aqui do lado. Então, para encontrar divisores, a gente começa como se fosse uma tabuada. 1 vezes quanto que dá 45? 45. O 2 não pode ser, porque o 45 é ímpar. Então, 2 não é divisível, não é divisor de 45. Agora, o 3, 4 mais 5 é 9.
9 é divisível por 3. Então, 3 vezes um número vai dar 45. Quando eu faço de 45 dividido por 3, então vai dar 15. Aí, continuando aqui, nós temos 4. Não dá para dividir o 45, não dá para formar grupos, quantidade de grupos exatos com 4 elementos, considerando um total de 45. Então, nós vamos verificar o 5. 45 é divisível por 5? Sim, porque termina em 5, né? De acordo com a regra de divisibilidade. Opa, então 5 vezes quanto que vai dar 45? 5 vezes 9. Aí o próximo seria 6. 6 não pode ser, porque não é divisível por 2. Teria que ser por 2 e por 3. Aí por 7 não dá, né? 7 vezes 7, 49. Por 8 também não. Aí o próximo seria 9. 9 já está aqui. Então os divisores de 45, eles começam em 1 e terminam em 45. Então nós temos aqui, dá para fazer 1 e 45, olha. O problema não fala que não pode fazer grupo de 1 nem grupo de 45. Então eu tenho aqui ó, a possibilidade de fazer grupos de 3 elementos, grupos de 5 elementos, de 9 elementos, de 15 elementos e 45 que diz que não é para fazer grupos de 45. Então aqui fala para conseguir, olha, a maior quantidade possível de pacotes. Maior quantidade possível significa, então, olha, que o maior divisor, tirando o 1 e tirando 45, olha, o maior divisor é 15. Se eu dividir em pacotes de 15 unidades, né, eu vou ter apenas, olha, 3 pacotes. Aqui está falando a maior quantidade possível de pacotes. Então, me interessa aqui, olha, fazer grupos de 3 elementos apenas. Porque se tiver 3 elementos em cada pacote, eu vou ter o máximo possível de pacotes, que é igual a 15. Então, olha, a pergunta, olha, de forma a conseguir a maior quantidade possível de pacote. Então, quantas dessas maçãs Jonatas deve colocar em cada pacote? Apenas 3 em cada pacote. Porque 3 vai dar 15 pacotes. Se colocasse 15 maçãs em cada pacote, precisaria apenas de 3 pacotes. Atenção nesses detalhes. Exercício 4. Observe a sentença matemática apresentada abaixo, na qual o símbolo, essa seta voltada para a esquerda, né, corresponde a um número. Então, nós temos aqui, ó, 19 mais 12. 19 mais 12, fazendo esse cálculo aqui, olha, porque eu vou ter que fazer o cálculo, porque está dizendo que esse lado é igual a esse. Então, quando a gente soma aqui, ó, 9 mais 2, 11. Vai 1, né? 1 mais 1 aqui, 2. Mais 1 que foi, 3. Então, aqui desse lado, tem 31, número 31. Aqui também tem que ser 31. Então, qual é o número que precisamos colocar aqui para que a resposta dê 31? É como se eu tivesse assim, ó, 60 menos um número que eu não conheço, tem que ser igual a 31. Então, aqui é só fazer uma operação inversa. Se eu tirasse de 60, eu tirar 31, 1 para 10 aqui, né? Empresta aqui, olha, fica 5. 1 para 10, 9. 5 menos 3, 2. Então, aqui no lugar do quadradinho, né, eu tenho o número 29. Então, 60 menos 29 vai dar 31. Então, aqui já tem 31, 31 igual a 31. Por isso que a resposta, olha, qual é o número que o símbolo, essa seta à esquerda, representa nessa sentença? Representa o número 31. Exercício 5. Observe as frações apresentadas no quadro abaixo. Então, tem aqui a fração 1, 33 dozeavos. Fração 2, 24 dozeavos. Fração 3, 16 dozeavos. Fração 49, fração 4, 49 dozeavos. Então, nós temos aqui números algarismos, números romanos, algarismos romanos, até o número 4.
E a gente percebe aqui que os denominadores são todos iguais a 12. Aí pergunta, qual dessas frações é a menor? Como os denominadores são iguais, né, significa que todos aqui estão divididos numa mesma quantidade de partes, que é igual a 12. Então, é só a gente se preocupar com o numerador. Então, qual dessas frações é a menor? A menor é a 16. De 12 partes, é como se eu pegasse, né, dividisse um chocolate em 12 partes e quisesse pegar 16. É claro que não tem, essa aqui é uma fração imprópria. Eu precisaria de 2 chocolates, né, 2 inteiros. Então, qual que é menor aqui? É 16 sobre 12. Então, se a gente fosse representar, eu teria que pegar uma inteirinha, que é 12 dozeavos, mais 4 partes. Olha, 12 dozeavos dá um inteiro. Mais 4 partes de um total de 12. Isso aqui tudo representa isso aqui, olha. 12 mais 4, 16 sobre 12. Aqui eu teria que pegar 12 dozeavos, mais 12 dozeavos, né, que já vai dar 24, mais 12 dozeavos, que vai dar 36, né, ou seja, é muito grande. Então a menor, é só olhar o denominador. Então a menor é a número 3. Então são todas frações impróprias. O numerador é maior que o denominador. Precisa de mais de um inteiro, tá? Então, se fosse 12 dozeavos, é um inteiro. Precisaria completar. São todas frações impróprias. Exercício 6. Observe a figura abaixo, que está dividida em partes iguais, com algumas dessas partes coloridas de cinza. A gente verifica aqui, olha, que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. É um polígono hexagonal. Dessas 6 partes, apenas 3 estão pintadas em cinza. Olha a pergunta. Qual é o número decimal correspondente à parte dessa figura que está colorida de cinza em relação à figura toda? Então, aqui é um exercício de fração e também número decimal. Parte e total. Então, de um total de 6 partes, total a gente coloca embaixo. De 6 partes, 3 estão em cinza. Aí está pedindo o número decimal correspondente a essa fração. Aqui a gente nem precisaria fazer conta, porque 3 é metade de 6. Se 3 é metade de 6, então o número decimal é meio. Metade. Ou então você pode fazer a simplificação, olha, divide tudo por 3, numerador e denominador. Nós temos 1 sobre 2, que é mesmo que 0,5, é igual a meio. Se você não soubesse que 1 sobre 2, metade aqui é igual a 0,5, você poderia fazer a continha, 1 dividido por 2. 1, o dividendo, é menor que o divisor. Fica assim, olha, 0,0 aqui. 10 dividido por 2 igual a 5. Ou então direto, olha, 3 dividido por 6, o dividendo é menor, então fica assim, 0,10 aqui. 30 dividido por 6 é igual a 5. Então, todas essas maneiras de raciocinar levam à resposta à letra B. Número 7. Observe os sólidos geométricos apresentados no quadro abaixo. Então, eles são sólidos geométricos, são figuras espaciais, né? Lembrando que sólidos geométricos, ele pode ser arredondado, pode ser só linhas retas, ter só linhas retas. Então, aqui eu tenho uma pirâmide, o 2, um cilindro. Esse 3 aqui parece uma piscina, olha, mas olha quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um heptágono, 7 lados. E aqui nós temos um cone. A base do cone é um círculo, né? É isso. Quais desses sólidos geométricos são corpos redondos? Então, corpos redondos, a gente considera que é aqui o cilindro, que ele tem curvas, e
o cone. Tem aqui um círculo. Então, é a figura 2 e a figura 4. 2 e 4 é a letra D. Exercício 8. Observe abaixo o ponto P, apresentado em uma reta numérica que está dividida em partes iguais. Aqui tem uma reta numérica que começa de 0 e vai até 1. Então, aqui, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partes. O ponto P nessa reta representa o número. A representação pedida está na forma de fração. Então, vamos passar um inteiro na forma fracionária. Na forma fracionária, olha, se eu tenho aqui 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, significa que esse 1 ele está representando o número 5 quintos. Numerador e denominador, quando são iguais, representam um inteiro. Então, aqui, olha, nós temos 1 de um total de 5, 2 de um total de 5, 3 de um total de 5 e o ponto P representa 4 de um total de 5. Por isso que a resposta é a letra D. Exercício 9. Considere a igualdade matemática apresentada no quadro abaixo. Então, nós temos aqui, ó, 60 dividido por 2 é igual a 30 e 15 mais 15, que também é igual a 30. Por isso que tem o sinal de igualdade, mostrando que esse primeiro membro é igual a esse segundo membro. Algumas operações foram inseridas nessa igualdade e chegou-se às 4 sentenças abaixo. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4. Em qual dessas sentenças a relação da igualdade matemática apresentada no quadro foi mantida? Ou seja, continuou sendo um lado valendo 30, o outro lado valendo 30. Então, aqui, olha, na número 1, tem 5, multiplicou 60 por 5. Só que olha só que interessante, o 60 dividido por 2 é como se fosse um termo só. Então, se você multiplicar qualquer número, colocar aqui, olha, um fator, né? Multiplicar esse fator, é como se fosse um fator, né? É um único termo. Se você multiplicar qualquer número por esse termo, o resultado, né? Se você multiplicar tudo isso por um único número, e isso tudo aqui, olha, colocando parênteses igual tá aqui, ó, também pelo mesmo número, a igualdade vai se manter. Então aqui, olha, multiplicou por 5, número 1. É como se multiplicasse tudo isso, olha, nem precisa colocar parênteses, porque termos são separados por sinais de mais e menos. Aqui é divisão. Então, aqui é um único termo. Olha, 5 vezes um termo só. E quando colocou parênteses aqui, olha, nós tínhamos 2 termos. Mas quando colocou parênteses, esses 2 termos ficou valendo como se fosse um único termo. Então, olha, um único termo multiplicado por 5. Um único termo multiplicado por 5. Então, a resposta só pode ser a número 1. Não vi as outras, mas já sei que é a número 1, tá? Então, se a gente quiser, podemos conferir. Olha, 60. Vamos fazer assim, lembrando que para resolver uma expressão numérica, eu tenho sempre que seguir da esquerda para a direita. E se tiver adição e subtração, eu primeiro preciso resolver tudo o que está multiplicando ou dividindo. Tudo o que multiplica ou divide. Depois, então, é que eu presto atenção nas adições e subtrações. Então, aqui, 5 está multiplicando 60. 5 vezes 60 é 300. 300 dividido por 2 dá 150. Agora, olha esse daqui. Para multiplicar por 5, eu tenho que resolver primeiro dentro dos parênteses. 15 mais 15, 30. 30 vezes 5 também dá 150. Então, a gente comprova que a número 1 não teve alteração em resultado. Mudou aqui, olha, acrescentou dos dois lados, né? Multiplicou os dois lados, os dois membros por 5. Então, não alterou a resposta. Então, aqui você poderia conferir, ó, 60 dividido por 2, olha, ele dividiu
todo esse termo aqui por 5. Legal. Aqui dividiu por 5 também, tá certo? Só que aqui no segundo membro, ele dividiu só esse 15 por 5. Teria que dividir tudo o que estava aqui anteriormente. Ou seja, para dar certo, teria que ter colocado parênteses aqui, ó. Para que tudo isso seja dividido por 5. Assim como tudo isso está sendo dividido por 5. Então está errado porque não colocou parênteses aqui, ó. Tem que ter colocado. Aqui, 60 dividido por 2, olha, fazendo dentro dos parênteses, dá 30. 30 dividido por 5 dá 6, então aqui dá 6. Agora aqui, olha, primeiro eu vou ter que fazer dentro dos parênteses. 15 mais 15, 30. Então vai ficar 5 dividido por 30. Vai dar 1/6, né? Então não vai, esse lado não é igual a esse. E o 4? 60 dividido por 2 é 30. 30 vezes 5 dá 150. Agora aqui, olha, 15 mais 15 é 30. Então é 30 dividido por 5, vai dar 6. Então não são iguais. Tem que tomar cuidado com os parênteses, onde é que você coloca. Lembrando que quando eu tenho divisão ou multiplicação, eu tenho um termo só, enquanto que aqui, olha, 2 termos são separados por sinais de mais ou menos. Então a resposta é a número 1, que é a letra A. Número 10. Antônia é costureira e produz lenços para vender. Ela vende os lenços que produz em embalagens com 3 unidades cada. Certo dia, quando foi preparar essas embalagens, Antônia verificou que tinha em seu estoque 2 caixas, um com 65 lenços produzidos e outro com 28 lenços. Quantas embalagens com 3 unidades Antônia conseguirá preparar com os lenços que tinha em seu estoque? Então aqui nós podemos juntar tudo, né? Porque ele não está dizendo que tem que ser 3 em cada embalagem, né? 3 de cada embalagem, né? Podemos juntar tudo, fica mais fácil se eu somar aqui a quantidade de cada caixa, que era 65 em uma e 28 na outra. Então fica mais fácil a gente somar de vez, né? 65 mais 28. Então 8 mais 5 é 13, vai 1 aqui, 93. Aí vamos fazer grupo de 3. 9 mais 3 é 12. 9, a regra de divisibilidade do 3. 9 mais 3 é 12. 12 é divisível por 3. Então a conta aqui vai dar exata. 9 divide por 3 dá 3. Sobra 3. Opa, sobra 0, né? 3 vezes 3, 9. Abaixo 3. 3 dividido para 3 é 1. Então vai ser possível formar 31 grupos de 3 unidades. Então a letra C aqui. Poderíamos, né, fazer separado, olha. Divide esse daqui por 3. 65 dividido por 3 vai sobrar 2, né? E aqui, quando eu faço 28 por 3, vai sobrar 1. Aí depois a gente somaria os grupos. Assim fica mais fácil, porque não está pedindo por caixa. Está pedindo no total, né? Olha, quanto conseguiria preparar com os lenços que tinha em estoque. As 2 caixas, olha, estavam no estoque. Letícia comprou um quadro que tem formato de um polígono com 6 ângulos internos. Então, 6 ângulos internos ou 6 lados. 6 lados é um hexágono. Letra A aqui, né? Só a classificação de polígonos. Hexa, 6. Representam 6 vezes. Ou melhor, 6 unidades. Marcos é carteiro e em determinado dia de trabalho foi entregar correspondência em uma rua com 100 casas, numeradas de 1 a 100. Durante essas entregas, ele verificou que apenas as casas cujos números eram múltiplos de 12 tinham correspondências a serem entregues. Marcos entregou uma correspondência em cada uma dessas casas. Nesse dia, quantas correspondências ao todo Marcos entregou nas casas dessa rua?
na verdade, aqui está sendo pedido os múltiplos do número 12 que vão de 1 até 100. Então, múltiplo significa números que são divisíveis por 12. Por exemplo, o primeiro múltiplo seria zero, só que aqui está falando que é de 1 a 100. Zero é múltiplo de qualquer número, porque todo zero dividido por qualquer número vai dar zero. Nada dividido para alguém, né, vai dar zero. Então, o número 1. Então, para começar, números múltiplos têm que ser divisíveis, no caso aqui, por 12. Então, o número 1 até 11 não vai ser divisível por 12, né? Então, o 12 sim. Então, começamos pelo 12. Aí vamos multiplicando por 2. 2 vezes 12, 24. 24 vezes 2, né? Ou então, ou melhor, 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. Como se fosse a tabuada do 12. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. 12 vezes 7, 84. 12 vezes 8, 96. Aí aqui já vai passar, olha, porque eu teria que ter mais 12, 96 para chegar em 100, faltam só 4. Então acabou. De 1 até 100, os múltiplos de 12 são esses aqui. E isso, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números que são múltiplos de 12 no conjunto dos múltiplos de 12 que vai de 1 até 100. Então, 8 casas nessa rua são numeradas com números múltiplos de 12 que vão de 1 até 100. Observe abaixo a imagem do globo terrestre que Daniel comprou. A forma desse globo terrestre lembra qual figura geométrica? Então, aqui, cilindro. Cilindro, nós vimos que ele é comprido, né? Tem as bases na forma de círculos, mas tem linhas retas. Aqui parece uma bola, né? De futebol, por exemplo. Então, é um cubo. Cubo, nós sabemos que parece um dadinho, né? Um dado. Esfera. Sim, formato da Terra, né? Uma esfera. Pirâmide. Pirâmide, ela tem sempre triângulos como faces. E não pode ser triângulo. Observe no quadro abaixo a escrita por extenso de um número. Então, aqui como se lê o número, né? Como se escreve. Hoje em dia, quase não precisamos muito escrever, mas quando a gente preenche cheque, a gente precisa saber escrever número. Ou em alguma outra ocasião. Para cheque, hoje, ou tem cartão, tem um monte de maneiras aí de fazer o intercâmbio com dinheiro, né? Sem precisar preencher cheque. Fazer trocas, né? Acho que é câmbio que se diz, né? Então aqui, qual é esse número? 199. Então, tem centena, tem dezena e tem unidade. Então, unidade 9, 90, olha, é o mesmo que 9 dezenas. Então, 9 unidades, 9 dezenas, 9 vezes 10, 90. E está falando que é 199, então só tem uma centena. Esse número é apresentado aqui na letra D. 18. Rita faz bolos para vender em sua padaria. Ela quer saber a quantidade de leite que ela usa semanalmente para fazer os seus bolos. Qual é a unidade de medida mais adequada para registrar a quantidade de leite que Rita usa durante a semana? Aqui é um problema sobre unidade de medida, no caso aqui é de capacidade, porque é um líquido. Grau é a unidade de ângulo. Litro é a unidade de volume, de capacidade. Então a gente já sabe que o leite a gente compra por litro. Metro é a unidade de medida de comprimento. Quilograma é de peso, é de massa. Pode ser o litro.
Observe a tabela abaixo. Nela temos os presentes à venda na loja de Marli. A dona da loja separou os presentes pelas quantidades. Então tem aqui, ó, maquiagens, né? Maquiagens, camisas, enfeites, pijamas. Loja, loja da Marli Presentes, o nome da loja. Quantidade para criança. Então, maquiagens, 12 quantidades. 12 camisas, 23 enfeites. Então, tem a quantidade aí de cada produto, né? De cada peça. Quantidade para adultos. Então, está marcado aqui. De acordo com essa tabela, quantas camisas para adultos? Então, olha, para adultos é essa coluna aqui. Quantas camisas para adultos estão à venda da loja Marli Presentes? Então, ó, produtos para adultos na terceira coluna. E camisa, olha, tá? Está na segunda linha, primeira, segunda. Aqui é o título da tabela. Então, a segunda coluna. Então, ó, 31 camisas para adultos. Aqui, só um probleminha de leitura de tabela. Número 20. Observe no quadro abaixo a escrita por extensa de um número. Então, tem 532. De novo, nós estamos aqui na classe das unidades, né? Na classe das unidades, nós temos unidade, dezena e centena. Então, ó, 2 unidades. 30 é o mesmo que 3 dezenas. E aqui fala 500. 500 é 5 centenas. Temos o número 532. Então, aqui, ó, 5 centenas, 5 vezes 100, que é igual a 500. 3 dezenas, 3 vezes 10, que é igual a 30. E 2 unidades. Então, 2 mais 30 mais 500, igual a 532. Veja as figuras abaixo. Então, nós temos aqui uma malha quadriculada. Aqui nós temos um triângulo, olha, que a gente já verifica que ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo aqui, olha, que mede 90 graus. É uma quina aqui, ó. Esse triângulo aqui parece ser um triângulo isósceles, porque esse lado aqui, olha, está parecendo, olha, ser da mesma medida dessa. Isósceles, tem 2 lados de mesma medida. Aqui é um retângulo, tem 2 pares de lados paralelos. Esse lado aqui é paralelo a esse, e esse aqui é paralelo a esse. Esse aqui é um retângulo, porque ele tem pares de lados com medidas diferentes. Aqui nós temos um trapézio, porque esse lado aqui é paralelo a esse e é quadrilátero. Qual é a figura que possui todos os ângulos retos? Então, aqui só tem um. Aqui, olha, só tem ângulos agudos, ângulos menores que 90 graus. Aqui tem um ângulo reto e 2 agudos, ângulos menores que 90. Agora aqui, olha, todos os ângulos são retos. Todos eles têm uma quina aqui, ó. Como se fosse um quadradinho. Representação de ângulo reto tem uma bolinha aqui no meio. Aqui tem 2 ângulos retos. Esse ângulo aqui é agudo, menor que 90, e esse que é maior que 90 é chamado de ângulo obtuso. Então, qual é a figura que possui todos os ângulos retos? É essa figura aqui, ó, de número 3. Aqui, ó, número 3, que é o retângulo. 22. As 2 figuras cuja parte pintada corresponde a 7/12 são. Então, olha só, 7/12 significa que de um total de 12 partes, 7 estão pintadas. Olha, aqui está dizendo figuras cuja parte está pintada, né? Então, 7/12. Então, vamos ver. Aqui, olha, lembrando que é uma parte de um total. Aqui nós temos 4 por 3, que é igual a 12 partes. Dessas 12 partes, nós temos 3, 6, 7. Opa, já tem uma resposta aqui, ó. Já deu 7/12. Aqui, olha, nós já temos 1, 2, 3. Aqui tem 3, 1, 2, aqui 5. Mais um aqui 6. Aqui 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, 12 partes. Quantas estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aqui nós temos 4 por 3, que também dá 12. Quantas estão pintadas? 12 tira 2 aqui, olha. Temos 10 partes pintadas. E aqui nós temos 3, 5, 6, 8, 10. Deixa eu ver. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui só tem 11 figuras. Então, vamos ver de novo. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dessas 11, olha, estão pintadas 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é 7 de um total de 11. A pergunta é 7 de um total de 12. 7 de um total de 12 é 1 e a 2. 1 e 2 é a letra A. Então, 23. Observe abaixo as 3 camisas e 2 calças que João tem. Então, João tem camisa azul, verde e branca. E tem uma calça preta e uma calça marrom. De quantas maneiras diferentes João pode se vestir usando uma dessas camisas e uma dessas calças? Aqui é um problema de combinação, né? Como é que ele vai combinar essas roupas que ele tem? Então, a gente aqui, como só tem duas situações, camisas e calças, né? Não tem meia, não tem sapato para combinar nem nada, são só camisas e calças, a gente pode colocar aqui 2 risquinhos e usar o princípio fundamental da contagem para verificar quantas combinações são possíveis. Então, aqui nós temos 3 possibilidades de camisa, né? Então, são 3 possibilidades de camisa que multiplica, olha, 2 possibilidades de calça. É só fazer desta forma. Nós temos aí 6 possibilidades de combinar essas roupas. Né? A camisa azul combina com a preta e combina com a marrom. A verde, preta, marrom. E a branca com a preta e marrom. Vai dar 6. Só fazer esse cálculo. Exercício 24. A figura destacada em cinza na malha quadriculada abaixo é formada por quadradinhos que medem 1 centímetro de lado. Então, 1 centímetro, cada quadradinho desse. Parece retângulo, mas está dizendo que é quadradinho, então a gente considera como quadradinho. Qual é o perímetro dessa figura? Perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, nós vamos ter que contar. Olha, cada um deles vale 1. Vamos começar, vamos marcando para a gente não se perder. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eu acho que eu pulei um aqui, olha, quando eu fui contar. Aí vai dar 30 certinho, tá? Só contar as medidas dos lados. 25. Ana foi comprar 2,50 quilos de batatas. É como se tivesse 2 quilos. Lembrando, então, que eu tenho uma tabelinha assim, ó. Quilo, quilograma, hectograma, decagrama, centigrama. Como se fosse quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Então, aqui, se eu for fazer essa leitura de 2,50, eu tenho 2 quilos e 50 decagramas. O vendedor pesou as batatas que ela escolheu e a balança marcou o peso que aparece na figura. Então, está aqui, ó, 1 kg e 67 decagrama. Pergunta: para completar 2,50, ela queria 2,50, né? E esse tanto deu 1,67. Ana deverá ainda pegar? Então, nós precisamos descobrir a diferença. Quanto falta de 1,67 para chegar em 2,50? Lembrando que para subtrair com números decimais, a gente coloca vírgula embaixo de vírgula,
unidade com unidade, lembrando que a unidade está sempre depois da vírgula, então dezena com dezena, centena com centena. Aí tira, olha, 0 não dá para tirar 7, então empresta 1, aqui fica 4. Aqui fica 10. 10 tira 7, 3. 4 não dá para tirar 6, vai ter que emprestar 1 aqui. 14 tira 6 igual a 4. Vírgula embaixo de vírgula e aqui vai ficar 0, né? 1. Então aqui nós temos que, acho que eu fiz algum cálculo errado aí, não tenha batendo a resposta, vamos testar de novo. 2,50 tira 1,67. 7 para 10, 3. Aqui então ficou 6 para 14 é 8. Sei o que eu fiz aqui. Emprestou aqui 6 para 14 é 8. É isso. A resposta é a letra A. 26. O número decimal equivalente à fração 25 milésimos é... Então, 25 milésimos, a vírgula está sempre em seguida a unidade. Está aqui. Eu quero milésimo. Eu vou completar com 3 zeros. Se não precisar, a gente tira, apaga. Então, 25 milésimos é o mesmo que 25 dividido por 1000. E para fazer a divisão, um denominador decimal, assim, 10, 100, 1000, não precisa fazer cálculo, é só caminhar com a vírgula para a esquerda, né? Então, nós temos a vírgula aqui, olha, então fica 1, 2, 3. Esse zero aqui não precisou, né? Melhor sobrar do que faltar. Então, a resposta é nenhum inteiro e 25 milésimos. 0,025. Né? Então, nós resolvemos a prova todinha aí, tá bom? E se você achou legal, se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like. Lembrando que nós temos aí no canal shorts, menos de 1 minutinho, com conteúdos básicos de matemática. Agradeço a sua atenção e fiquem tudo bem.